Os mortos falam, minha amiga. Só precisam de alguém que saiba escutar seus segredos enterrados. E eu aprendi a ouvir eles do jeito mais doído que uma mulher pode aprender. Foi lá naquele cemitério que descobri que o homem que dormia na minha cama tinha envenenado meu pai até a morte, do mesmo jeito que já tinha matado 3 outras mulheres antes de mim. Tudo por dinheiro. Tudo com a ajuda da minha própria irmã de sangue. Mas os mortos não deixam segredo ficar debaixo da terra por muito tempo, não. E a vingança que veio depois, essa ninguém esqueceu nessa cidade. Meu nome é Altamira Bastos de Mendonça, tenho 83 janeiros nas costas, nascida e criada aqui em Diamantina, Minas Gerais. Tô sentada aqui na varanda da minha casa, uma das mais antigas da parte histórica da cidade. Daqui dá para ver quase tudo. Os telhados antigos, as torres da igreja e lá longe, no alto daquele morro, o cemitério municipal que mudou minha vida para sempre. A mesma casa que quase perdi, que me tomaram com papel falso e mentira, mas que voltou para mim quando a verdade veio à tona. Verdade que custou suor, lágrima e um plano que nem nos romances mais inventados você ia acreditar. E você que está me ouvindo agora, qual é seu nome? De que canto desse Brasil você está me escutando? Me conta nos comentários, quero saber até onde minha história está chegando. Se tem gente de Diamantina me ouvindo, capaz de conhecer alguém que ainda lembra do dia que eu ressuscitei no meio de um velório só para pegar aqueles 2 criminosos. História que até hoje faz o povo daqui baixar a voz quando conta. O café na minha xícara ainda está fumegando. Gosto dele bem forte, como meu pai me ensinou. A porcelana é antiga, das poucas coisas que consegui esconder quando levaram tudo que eu tinha. O cheirinho do café mistura com o da tarde que vai caindo, aquele cheiro de sereno chegando, de flor de dama da noite que já começa a se abrir no jardim. Daqui a pouco, as luzes da cidade velha vão acender uma por uma, como vagalumes enormes. Na minha mão direita tá esse medalhão que nunca tiro. Dentro dele, a foto do meu pai, Jarbas Bastos, que nem imaginava que o genro que ele tratava como filho já estava dando veneno para ele todo dia, pouquinho a pouquinho. Era um homem bom demais, comerciante de pedras semi-preciosas, respeitado por todo mundo. No bolso do meu vestido, carrego sempre esse molho de chaves antigas que não abrem mais porta nenhuma. Guardo elas para lembrar que cada porta da minha vida foi eu mesma que tive que abrir sozinha. Ninguém veio abrir para mim, não. Quando olho para o cemitério lá longe, ainda sinto um arrepio subindo pela espinha. Foi lá que tudo começou e terminou. Lá que precisei trabalhar como zeladora depois que fiquei sem nada, dormindo num quartinho dos fundos, sendo olhada com pena e nojo por todo mundo que antes me cumprimentava na igreja. E foi lá também que encontrei a caixa de metal escondida num jazigo antigo, com os recortes de jornal que mostravam meu marido em outras cidades, com outros nomes, sempre do lado de mulheres ricas que morreram de causas naturais. Lá que comecei a juntar os fios soltos daquela meada podre. A gente nunca imagina que vai ser traída pelo sangue do próprio sangue. Minha irmã caçula, Celina, sempre foi a favorita da minha mãe. Depois que mamãe morreu, agora sei que também foi envenenada, aos pouquinhos. Pensei que só tínhamos uma a outra. Como fui boba. Enquanto eu cuidava do nosso pai doente, ela e meu marido Augusto já planejavam como iam dar sumiço em tudo que a família construiu por gerações. Fizeram isso com tanto cuidado que quando acordei, estava sem pai, sem marido, sem irmã e sem um tostão furado no bolso. As pessoas olham para mim hoje e veem uma senhora de respeito, de volta à casa da família. Mas não sabem das noites que passei dormindo em banco de praça, com fome, com frio, chorando escondido para ninguém ver. Não sabem das humilhações de bater em porta que antes estava sempre aberta e só encontrar cara fechada. De ver as mesmas pessoas que comiam na minha mesa virando o rosto quando eu passava. Naquele tempo, mulher largada não prestava, não importava o motivo. Seu Aprígio, o coveiro-chefe do cemitério, foi o único que me estendeu a mão.
Dona Altamira, tenho um quartinho nos fundos do cemitério. Não é muito, mas tem teto e porta, e preciso de alguém para ajudar na limpeza das catacumbas. Foi o que ele me disse com aquele jeito manso dele, os olhos baixos de vergonha por me oferecer tão pouco. Mas para mim, que estava dormindo em banco de praça, aquilo era um palácio. Mal sabia eu que aceitar aquele emprego ia mudar tudo. A primeira noite no quartinho do cemitério foi a mais difícil. O silêncio era diferente de qualquer outro. Um silêncio cheio, se é que me entende. Como se tivesse gente por todo lado, só que gente que você não consegue ver. O vento nas árvores antigas fazia sombras nas paredes que pareciam mãos se mexendo. Chorei tanto que molhei o travesseiro inteiro, pensando na cama macia que tinha deixado para trás, nos lençóis de linho que minha avó tinha bordado, na vida que tinha sumido como fumaça. Mas foi naquele lugar, rodeada de mortos, que encontrei uma razão para seguir vivendo. A princípio era só raiva mesmo, uma raiva que queimava por dentro e não deixava eu dormir. Depois virou determinação. E, por fim, virou um plano. Um plano tão arriscado que, se alguém me contasse, eu ia achar que a pessoa tinha perdido o juízo. Mas quando a gente não tem mais nada a perder, até o impossível parece possível. O cemitério de Diamantina é dos antigos, todo feito de pedra, com jazigos que parecem casinhas de verdade. Tem uns tão velhos que as letras já sumiram das lápides. Meu trabalho era manter tudo limpo, tirar as folhas secas, trocar as flores murchas, varrer as folhas. Foi fazendo esse serviço que comecei a conhecer cada canto, cada sombra, cada pedacinho daquele lugar. E foi assim também que encontrei o jazigo da família Coimbra, um dos mais antigos e abandonados, com uma porta de ferro que vivia emperrada. Naquele dia estava chovendo fino, uma garoa que parecia mais uma névoa molhada. Tentei abrir a porta do jazigo Coimbra com a chave antiga, mas ela não virava. Empurrei com força e a porta cedeu de repente, me fazendo cair para dentro. Quando me levantei, vi que tinha derrubado uma parte da parede interna, revelando um buraco que não devia estar ali. Foi desse buraco que tirei a caixa de metal, toda enferrujada, mas bem fechada. Dentro dela, a verdade que ia mudar tudo. A caixa tinha recortes de jornal de várias cidades: Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes. Todos falando de mortes de mulheres ricas. Em cada foto, reconheci o rosto do meu marido, mesmo que o nome embaixo fosse diferente. Estava mais jovem, o cabelo diferente, às vezes com bigode, às vezes sem. Mas eram os mesmos olhos, o mesmo sorriso falso. E o padrão era sempre o mesmo. Casava com mulher de posses, ela morria de causas naturais, meses depois. Ele herdava tudo e desaparecia. Em uma das notícias mais antigas, uma pequena nota mencionava suspeita de envenenamento por arsênico, mas o caso nunca foi adiante por falta de provas. Minhas mãos tremiam tanto que deixei a caixa cair. O barulho ecoou pelo jazigo vazio como se fosse um tiro. Fiquei ali parada, sem conseguir respirar direito, sentindo o mundo girar. Não era só a traição com minha irmã. Não era só o roubo da minha herança. Era assassinato. Meu pai. Aquelas mulheres. E quem sabe quantos mais? Augusto não era apenas um golpista. Era um assassino em série que matava por dinheiro. E minha irmã era cúmplice dele. Voltei para o meu quartinho correndo, a chuva já mais forte encharcando minha roupa. Tranquei a porta, coloquei uma cadeira contra a maçaneta e me encolhi na cama abraçando os joelhos. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Será que eles sabiam que eu tinha descoberto? Será que iam voltar para me silenciar de vez? Passei a noite toda acordada, o menor barulho me fazendo pular da cama. Quando o sol nasceu, eu já tinha tomado minha decisão. Ia fazer justiça, não importa o que custasse. No dia seguinte, procurei seu aprígio e mostrei o que tinha encontrado. Ele olhou tudo com aqueles olhos calmos dele, coçou a barba branca e depois me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Eu sempre desconfiei que seu pai não morreu de causa natural, Dona Altamira.
Os sinais estavam todos lá: cabelo caindo, unhas fracas, pele descascando. Tudo sintoma de envenenamento por arsênico. Vi isso na guerra. É morte lenta, sofrida, mas difícil de provar depois de tanto tempo. Seu Aprígio tinha sido enfermeiro na juventude, antes de virar coveiro. Conhecia de doença como poucos, e mais importante, tinha conhecido meu pai, tinham sido amigos na mocidade. Seu Jarbas não merecia aquilo. Era homem bom, de palavra, e a senhora também não merece ficar assim, sem nome, sem nada. Vamos fazer o seguinte: vamos juntar mais provas, fazer tudo direito, e depois vamos pegar esses dois. Nem que eu tenha que desenterrar todos os mortos desse cemitério para provar. E foi isso que fizemos. Passei meses juntando informações, descobri mais sobre as outras vítimas. Achei mais recortes, mais pistas. Seu Aprígio me ajudou a conseguir exames que provavam o envenenamento. Tudo feito nas sombras, em segredo, porque sabíamos que se Augusto e Celina desconfiassem, iam sumir de vez. E a justiça nunca seria feita. Cada noite que passava naquele quartinho do cemitério, eu jurava pro meu pai que não ia desistir até ver os dois pagando pelo que fizeram. A vida no cemitério me ensinou coisas que nunca pensei que ia aprender. Aprendi que a morte não é o fim da história, só o começo de outra. Aprendi que algumas verdades ficam enterradas, mas sempre encontram um jeito de subir à superfície. E aprendi também que algumas pessoas parecem vivas por fora, mas por dentro já estão mortas e apodrecendo há muito tempo. Meu marido e minha irmã eram assim, podres por dentro, só que ninguém conseguia sentir o cheiro. Agora que o sol está se pondo por trás das montanhas, as sombras ficam maiores no meu quintal. Daqui da varanda, vejo as primeiras estrelas aparecendo. Minha história ainda está começando. E o que vem pela frente é de virar o estômago de qualquer um, porque tive que descer ao fundo do poço, literalmente, para encontrar forças de subir de novo. Tive que visitar o reino dos mortos para poder voltar a viver. E tive que montar uma armadilha que até hoje o povo daqui conta em voz baixa, como se fosse lenda. Mas isso tudo é assunto para outro dia. O café na minha xícara já esfriou e as cigarras começaram seu canto noturno. As chaves antigas no meu bolso fazem um barulhinho quando me mexo na cadeira, lembrando que toda fechadura, por mais complicada que seja, tem uma chave que abre ela. É só questão de encontrar a certa e ter coragem de girar. Mas espera lá, antes de ir direto pro final, tenho que começar essa história lá do começo da minha vida. Senão você não vai entender como uma mulher chega no ponto de fingir a própria morte para pegar dois assassinos. As coisas não acontecem assim do nada. A desgraça vai chegando devagarzinho, se instalando igual cupim, que quando a gente percebe, já comeu a casa inteira por dentro. Diamantina dos anos 50, quando eu era moça, parecia um lugar saído daqueles cartão postal antigo. As ruas de pedra, as igrejas secular, as casas colonial com janela colorida, tudo tão bonito que turista vinha de longe só para ver. Mas por trás dessa beleza toda tinha um mundo de aparência, onde o parecer valia mais que o ser. As famílias importantes, e a minha era uma delas, mantinham as tradições a todo custo. Na rua era só sorrisão, roupa engomada, comportamento exemplar. Dentro de casa, a história era outra. Nossa casa ficava bem ali, nessa mesma Rua do Carmo onde estou agora. Uma das mais bonitas da cidade, com sacada de ferro trabalhado, janela de madeira entalhada, assoalho que estalava gostoso quando a gente pisava. Meu pai, Jarbas Bastos, era o que chamavam de homem de visão. Começou ajudando o meu avô a vender pedra semipreciosa tirada desses morros daqui, e foi crescendo no negócio até virar fornecedor das joalheria mais chique do Rio de Janeiro. Todo mês, ele viajava para a capital carregando maleta cheia de pedra lapidada, ametista, água marinha, turmalina, topázio. Voltava com os bolsos cheios e presente para a família toda. Nós éramos respeitados em todo lugar. Quando meu pai entrava numa loja, o dono vinha atender pessoalmente.
Quando chegava no banco, o gerente levantava da cadeira para cumprimentar. E na igreja? Tinha banco reservado só para nossa família, na primeira fileira. Era uma vida boa, não posso negar. Cresci acreditando que o mundo era assim mesmo, que as portas sempre iam se abrir quando eu chegasse. Que bobagem, meu Deus! Que bobagem! Em casa, éramos eu, minha irmã caçula Celina, meu pai e minha mãe, Dona Matilde. Tivemos criação rígida, como mandava o figurino da época. Estudei no colégio Nossa Senhora das Dores, o melhor da cidade, só para menina de família. Aprendi piano, bordado, francês, tudo que uma moça de bem precisava saber. Celina veio 6 anos depois de mim, quando ninguém mais esperava. Foi aquela festa, principalmente para minha mãe, que sempre quis ter mais filho. Desde pequena, Celina foi a queridinha da mamãe. Onde eu levava bronca, ela ganhava afago. O que para mim era obrigação, para ela era escolha. Os vestidos mais bonitos, as bonecas mais caras, tudo ia primeiro para ela. Papai tentava equilibrar as coisas, me dando atenção especial quando voltava de viagem. Acho que ele via o que acontecia, mas não queria contrariar mamãe. Sua irmã é mais frágil, precisa de mais cuidado, ela sempre dizia. E eu engolia aquilo, achando que era assim mesmo que as coisas funcionavam. Mamãe morreu quando eu tinha 17 anos e Celina 11. Foi uma doença esquisita, que começou devagar e foi piorando. Primeiro era só cansaço, depois veio fraqueza nas pernas, o cabelo caindo, as unhas quebrando à toa. Igualzinho ao que aconteceu com meu pai anos depois, só que na época ninguém fez essa ligação. Os médicos disseram que era definhamento, dessas doenças misteriosas que ninguém sabe direito o que é. Hoje sei que foi o começo do plano de Augusto. Ele já devia estar na nossa vida de algum jeito, envenenando mamãe de longe, preparando o terreno. Mas isso só descobri muito depois. A morte de mamãe deixou um buraco na família. Papai se fechou no trabalho, viajando mais que antes. Eu assumi as responsabilidades da casa, cuidando de tudo. Da Celina, dos empregados, das contas. Era quase uma dona de casa com 17 anos, mas não reclamava. Tinha sido criada para isso mesmo. Celina sofreu demais com a perda da mãe. Ficou mais fechada, mais difícil. Passava horas sozinha no quarto, não queria conversar com ninguém. Hoje penso se não foi nessa época que ela começou a criar aquele poço de amargura dentro dela, que depois transbordou em maldade pura. Conheci Augusto Mendonça numa festa da sociedade, quando eu tinha 21 anos. Ele tinha chegado em Diamantina há pouco tempo, vindo de Belo Horizonte. Advogado, formado na capital, cheio de diploma na parede e jeito de falar que impressionava todo mundo. Tinha 36 anos, bem mais velho que eu, mas naquela época isso era normal, até desejado. Homem mais velho significava estabilidade, respeito, futuro garantido. E ele sabia usar essa diferença de idade a favor dele, me tratando como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. O namoro foi rápido e todo mundo aprovou. Meu pai gostou dele de cara. Augusto tinha jeito para agradar os mais velhos, falava de negócio como se entendesse de tudo, mostrava interesse genuíno, ou pelo menos fingia muito bem. Até Celina, que na época já estava com 15 anos e implicava com tudo, parecia gostar do futuro cunhado. Os olhares que eles trocavam, que na época eu achava que eram de aprovação, hoje sei que eram de cumplicidade. Já deviam estar tramando, os dois, já deviam estar planejando como iam acabar com nossa família. Nos casamos quando eu fiz 22 anos, numa cerimônia que foi o acontecimento do ano em Diamantina. Vestido mandado fazer no Rio, festa para mais de 200 convidados, lua de mel em Petrópolis. Tudo perfeito, tudo como no sonho de qualquer moça da época. Augusto se mudou para nossa casa, como era costume quando o noivo vinha de fora. Papai fez questão. Minha filha não vai sair da casa onde nasceu, o genro que vem morar com a gente. E assim foi. Uma decisão que selou o destino de todo mundo. Os primeiros anos foram bons, pelo menos na aparência. Augusto abriu um escritório de advocacia na cidade, começou a atender os comerciantes local, fez nome rápido. Em casa, era gentil, atencioso,
O genro que qualquer sogro gostaria de ter. Ajudava papai com a papelada do negócio, organizava os contratos, cuidava da parte legal. Logo se tornou quase um sócio, sem nunca ter colocado um tostão no negócio. E papai confiava nele cegamente. Esse rapaz é um filho que ganhei, ele dizia orgulhoso. Aos poucos, Augusto foi assumindo mais e mais controle sobre os negócios da família. Primeiro era só sugestões. Seu Jarbas, acho melhor o senhor assinar esse documento. Seu Jarbas, vamos mudar esse contrato aqui. Depois, já tomava decisões sozinho. Já resolvi aquele problema com o fornecedor. Já acertei a venda daquele lote de pedras. Papai, que já estava ficando mais velho e cansado das viagens, achava ótimo ter alguém para dividir as responsabilidades. Não via o lobo que tinha colocado para cuidar das ovelhas. Celina, enquanto isso, virou uma moça bonita, daquelas que viram cabeça na rua. Tinha puxado o lado da família da minha mãe, alta, com cabelo preto comprido, olho cor de mel. Estudou também no colégio Nossa Senhora das Dores, mas nunca foi muito de livro. Gostava mesmo era das festas, dos bailes, de se arrumar. Papai fazia todas as vontades dela, acho que por culpa de ter estado ausente quando mamãe morreu. Dava vestido novo, sapato, perfume francês. Tudo o que ela pedia, ganhava. Foi mais ou menos nessa época que comecei a notar uns olhares estranhos entre Augusto e Celina. Não era olhar de cunhado e cunhada, nem de amigo. Era algo diferente, quase como se compartilhassem um segredo. No começo, tentei afastar essa ideia da cabeça. É bobagem sua, Altamira, dizia para mim mesma, coisa da sua imaginação. Mas não era não. Tinha hora que ela entrava numa sala e ele mudava de postura na mesma hora. Ou então, ele falava alguma coisa com duplo sentido e só ela parecia entender, sorrindo de canto de boca. Outras coisinhas também começaram a me incomodar. Augusto sempre perguntando sobre os documentos da casa, sobre os títulos de propriedade, sobre as contas bancárias da família. É só para manter tudo organizado, ele dizia quando eu questionava. Seu pai não é eterno, Altamira. Alguém precisa saber onde estão as coisas. E papai apoiava. Deixa o rapaz ajudar, filha. Ele entende dessas coisas melhor que nós. Eu acabava deixando para lá, achando que era só o jeito dele, o advogado metódico que queria tudo certinho. De vez em quando, pegava Celina fuçando nas gavetas do escritório de papai. Quando perguntava o que ela estava fazendo, sempre tinha uma desculpa. Tô procurando aquela foto antiga, ou papai pediu para eu achar um papel para ele. Sempre acreditei, porque nunca passou pela minha cabeça que minha própria irmã pudesse estar me traindo daquele jeito. A gente sempre acha que traição vem de fora, né? Nunca de dentro de casa. A saúde de papai começou a piorar quando eu já estava com uns 30 anos. Começou devagar, quase sem perceber. Primeiro, ele reclamava de cansaço. Depois, notei que o cabelo dele estava caindo mais que o normal. As unhas ficaram quebradiça, a pele começou a descascar em alguns lugares. Os médicos vinham, examinavam, receitavam tônico e vitamina, mas nada adiantava. Ele foi definhando aos pouquinho. Igualzinho tinha acontecido com mamãe anos antes. Augusto se ofereceu para levar papai nos melhores médicos de Belo Horizonte. Ia com ele nas consultas, falava com os doutor, trazia os remédios. Parecia tão preocupado, tão dedicado. E eu, boba, agradecia a Deus por ter me dado um marido tão bom, tão cuidadoso com meu pai. Não passava pela minha cabeça que era ele mesmo que estava envenenando papai, botando arsênico na comida, no remédio, na água, todo santo dia. Um veneno que mata devagar, que parece doença natural, que quase não deixa rastro. Celina também parecia preocupada com papai, mas de um jeito estranho. Ficava perguntando quanto tempo os médicos achavam que ele ainda tinha, se ele ainda conseguia assinar documento, se ele tinha feito testamento. Na época, achei que era só o jeito prático dela, sempre pensando na frente. Hoje sei que ela estava contando os dias, esperando a hora de botar as mãos na herança junto com Augusto. Nessa época, também comecei a notar outras coisas estranhas.
documento que sumiam e apareciam em lugar diferente, conta bancária que papai nunca tinha me falado, telefonema estranho que Augusto recebia e ia atender longe de todo mundo. Uma vez, entrei no escritório sem bater e peguei ele e Celina debruçados sobre uns papel, conversando baixinho. Quando me viram, deram um pulo e Augusto guardou tudo numa gaveta que trancou na hora. Só estávamos organizando umas coisas para seu pai, ele disse, com aquele sorriso que agora sei que era falso como nota de 3. Papai morreu numa manhã de domingo. Estava tão fraco que mal conseguia levantar da cama. O médico que veio, amigo de Augusto, claro, disse que foi falência múltipla dos órgãos. Uma morte natural, sem nada de suspeito. Fizemos um velório à altura do nome dele, com a cidade inteira vindo prestar respeito. Eu chorei até secar, porque além de perder meu pai, sentia que tinha falhado com ele de alguma forma. Devia ter percebido que algo não estava certo, devia ter feito mais. Celina quase não chorou. E Augusto foi o genro perfeito, organizando tudo, recebendo os pêsames, cuidando dos detalhes do enterro. Foi depois do enterro que as coisas começaram a acontecer rápido demais. Augusto apareceu com um testamento que eu nunca tinha visto, dizendo que papai tinha deixado tudo dividido igualmente entre mim e Celina, com ele como testamenteiro e administrador de tudo, até que Celina completasse 30 anos. Ela tinha 24 na época. O testamento parecia legítimo, tinha a assinatura de papai, tinha testemunhas, todos amigos de Augusto, claro. Não tive como contestar. Em questão de semanas, Augusto já tinha assumido o controle total das contas, dos negócios, de tudo. Eu, que sempre fui a filha que cuidou da casa, que ajudou o papai, que esteve lá em todos os momentos, me vi de repente sendo tratada quase como uma hóspede na minha própria casa. Augusto tomava as decisões, Celina concordava com tudo, e eu era só a esposa que devia ficar quieta e aceitar. Tentei conversar com Celina várias vezes. Isso não está certo, eu dizia. Papai não ia querer que as coisas fossem assim. Mas ela só dava de ombros. Augusto entende de negócios, Altamira. Você nunca se interessou por isso mesmo. Deixa ele cuidar de tudo. E quando eu insistia, ela ficava irritada. Você sempre teve tudo, agora é minha vez. Como se eu tivesse sido uma irmã má, como se tivesse tirado algo dela. Nunca entendi esse ressentimento. As coisas foram piorando aos pouquinhos. Augusto começou a fazer viagens frequentes com Celina, dizendo que era para resolver negócios da herança. Voltavam sempre com sacolas de compras caras, roupas novas, presentes. Enquanto isso, quando eu pedia dinheiro para as despesas da casa, sempre ouvia que os negócios estão difíceis ou que precisamos economizar. Me digam uma coisa, minhas queridas. Vocês acreditam que as pessoas mais próximas são capazes das piores traições? Ou sou eu que fui ingênua demais? Quero saber o que pensam lá nos comentários, porque às vezes me pergunto se eu poderia ter visto os sinais antes. Se poderia ter evitado tudo o que aconteceu depois. Numa noite, quando não aguentava mais ficar calada, confrontei Augusto no escritório. Pedi para ver as contas, os extratos bancários, os documentos do negócio de papai. Queria saber onde estava indo o dinheiro, porque sempre faltava para as despesas básicas, mas sobrava para as viagens deles. A reação dele me assustou. Pela primeira vez, vi uma raiva fria nos olhos dele. Algo que nunca tinha visto antes. Você não confia em mim, Altamira, depois de tudo que fiz por sua família? E então, com um sorriso que gelou meu sangue, talvez seja melhor você não se meter nesses assuntos. Algumas coisas é melhor não saber. Aquela foi a primeira vez que senti medo de verdade do meu próprio marido. Não um medo de violência física. Augusto nunca levantou a mão para mim. Era um medo diferente, mais profundo. O medo de quem percebe que está vivendo com um estranho, alguém que esconde algo terrível por trás do sorriso educado. Naquela mesma noite, ouvi vozes vindas do quarto de Celina. Me aproximei devagar da porta entreaberta e vi Augusto sentado na cama dela, segurando suas mãos, falando baixinho. Não consegui ouvir tudo,
mas peguei fragmentos. Quase pronto. Só mais algumas semanas. Ela nunca vai saber. Quando Celina viu minha sombra na porta, parou de falar imediatamente. Augusto se levantou, como se tivesse levado um choque, e inventou uma desculpa qualquer sobre estar discutindo um problema com os documentos da herança. Fingi acreditar, mas naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, sentindo que algo terrível estava prestes a acontecer. Devia ter seguido meu instinto, devia ter fugido enquanto podia. Mas para onde iria? Com que dinheiro? Era uma mulher de família, criada para ser esposa e dona de casa. Nunca tinha trabalhado, nunca tinha vivido sozinha. E, acima de tudo, aquela ainda era a minha casa, a casa do meu pai. Não podia simplesmente abandoná-la. Nos dias seguintes, comecei a observar mais, a perguntar menos. Notei que Augusto guardava uma chave sempre no bolso do paletó. Uma vez, quando ele estava no banho, consegui pegar a chave por alguns minutos. Abri uma gaveta trancada na escrivaninha do escritório. Dentro, encontrei documentos que não entendi na época. Procurações em branco com minha assinatura falsificada, papéis de transferência de propriedade, extratos de contas bancárias em outros estados. Tentei tirar cópias de alguns documentos, mas ouvi Augusto saindo do banho e tive que fechar a gaveta às pressas. Aquela descoberta me deixou ainda mais assustada. O que eles estavam planejando? Por que precisavam da minha assinatura falsificada? Estava claro que algo muito grave estava acontecendo, mas eu ainda não conseguia juntar todas as peças. Decidi que precisava de ajuda externa. Pensei em procurar o velho amigo do meu pai, o Dr. Mendes, que sempre tinha sido como um tio para mim. Ele era o único advogado da cidade que eu confiava, que não fazia parte do círculo de amigos de Augusto. Mandei um bilhete pedindo para nos encontrarmos discretamente no dia seguinte. Mas o destino tinha outros planos. Naquela mesma noite, Augusto anunciou durante o jantar que precisaríamos viajar a Belo Horizonte no dia seguinte. Assuntos urgentes sobre a herança, ele disse. Precisamos resolver algumas pendências no Banco Central. Tentei argumentar que tinha compromissos, mas ele insistiu de um jeito que não me deixou escolha. Celina também iria, claro. A viagem nunca aconteceu. Na manhã seguinte, acordei me sentindo estranhamente sonolenta, como se tivesse sido drogada. Quando finalmente consegui levantar, já passava do meio-dia. A casa estava estranhamente silenciosa. Chamei por Augusto, por Celina, pelas empregadas. Ninguém respondeu. Quando desci as escadas, encontrei a casa vazia, completamente vazia. Não era apenas a ausência de pessoas. Os móveis mais valiosos tinham desaparecido, os quadros, as pratarias, as joias de família. O escritório estava com as gavetas abertas e vazias. Corri para o quarto e descobri que as roupas de Augusto não estavam mais lá. No quarto de Celina, a mesma coisa. Eles tinham ido embora. E tinham levado tudo de valor que conseguiram carregar. Foi só o começo do pesadelo. Nos dias seguintes, descobri a extensão do golpe. Todas as contas bancárias estavam vazias. A casa e os outros imóveis da família tinham sido transferidos para nomes que eu não conhecia, através de documentos com minha assinatura falsificada. O negócio de pedras preciosas do meu pai tinha sido vendido meses antes, sem meu conhecimento. Eu, que era filha de um dos homens mais respeitados de Diamantina, estava na rua, sem um tostão no bolso. Quando tentei denunciar na delegacia, o delegado, outro amigo de Augusto, praticamente riu na minha cara. Dona Altamira, isso são brigas de família. Seu marido tem todo o direito de administrar os bens como achar melhor. Quando insisti que tinha sido roubada, que as assinaturas eram falsas, ele insinuou que eu poderia estar nervosa ou imaginando coisas. Saí de lá humilhada e sem esperança. Os próximos dias foram um borrão de desespero. Os credores começaram a aparecer. Dívidas que Augusto tinha feito em meu nome e nunca pagou. A casa onde cresci, onde vivi toda a minha vida, seria leiloada para pagar essas dívidas.
Os mesmos vizinhos que sorriam e acenavam para mim há semanas agora cruzavam a rua para não ter que me cumprimentar. As amigas não atendiam minhas visitas. Era como se, de repente, eu tivesse me tornado invisível. Ou pior, um incômodo, algo vergonhoso que ninguém queria ver. Foi no dia 15 de maio, nunca vou esquecer essa data. Tinha feito 3 semanas que papai tinha sido enterrado. A dor ainda estava fresca, ainda acordava achando que ia ouvir a voz dele no corredor, ainda esquecia por um segundo que ele não estava mais lá. Abri a gaveta da cômoda dele para sentir o cheiro do fumo de cachimbo que ele gostava, para ter um pedacinho dele comigo. Foi quando encontrei um extrato bancário antigo. Decidi ir até o banco ver como estavam as contas, já que Augusto nunca me falava direito dos detalhes. Entrei no Banco do Brasil ali da praça, onde o gerente sempre levantava quando papai chegava. O mesmo gerente que agora mal levantou os olhos quando pedi para ver o saldo das contas da família. Dona Altamira, não há mais conta nenhuma em nome do seu pai ou no seu. Foram todas encerradas na semana passada. Os fundos foram transferidos mediante procuração. Mostrou os documentos, todos com minha assinatura embaixo. Uma assinatura que não era minha. Mas eu nunca assinei isso, falei, sentindo o chão sumir debaixo dos meus pés. O gerente deu aquele sorrisinho de quem não acredita, mas é educado demais para dizer. Seu marido trouxe os documentos, senhora. Tudo certinho com firma reconhecida. A senhora deve ter assinado e esquecido. Acontece nas melhores famílias, principalmente em momento de luto. Saí de lá tonta, com a cabeça rodando igual peão. As contas não existiam mais. O dinheiro tinha sumido. Corri para casa como se o vento me empurrasse. Precisava falar com Augusto, exigir explicação. Mas quando cheguei, a casa estava num silêncio estranho. As empregadas, que trabalhavam com a gente há anos, tinham sido dispensadas naquela manhã mesmo. Doutor Augusto pagou a gente, disse que iam viajar por um tempo. Contou Zefa, nossa cozinheira, que ainda estava arrumando suas coisas para sair. Subi a escada, tropeçando nos próprios pés. O quarto de Augusto estava vazio. As gavetas abertas, o guarda-roupa sem nada. No criado mudo, nem o relógio que ele sempre deixava ali. Corri para o quarto de Celina. A mesma coisa. Roupa, sapato, perfume, joias, tudo levado. Na penteadeira dela, só o pó de um vidro de perfume que ela derrubou na pressa. Desci para o escritório e encontrei as gavetas reviradas. Pasta vazias, jogada no chão. Tinha sido um saque, não uma mudança. Eles tinham fugido levando tudo que podiam carregar. Na mesa do escritório, um envelope endereçado a mim. Dentro, uma carta curta, escrita com a letra certinha de Augusto. Altamira, quando você ler isso, já estaremos longe. Não tente nos encontrar. Os negócios de seu pai estavam falidos há anos. Só mantivemos as aparências para preservar o nome da família. Não há mais nada. A casa e os bens restantes serão leiloados para pagar as dívidas. Adeus. Falido? Meu pai que mandava caixa de pedra preciosa todo mês para o Rio? Que tinha cliente em São Paulo, Belo Horizonte, até no exterior? Era mentira, tinha que ser. Comecei a abrir todas as gavetas, todos os armários, procurando qualquer coisa que pudesse provar que aquilo era um pesadelo, que eu ia acordar. Num canto do escritório, embaixo de uma tábua solta que eu nem sabia que existia, achei uma pasta que eles não tinham levado. Dentro da pasta, o horror completo. Documento de venda da loja de pedra do meu pai, feita 3 meses antes dele morrer. Transferência da casa e dos outro imóvel da família para o nome de empresas que eu nunca tinha ouvido falar. Extrato de conta bancária em nome de Augusto em Banco de São Paulo, com depósito enorme feito no dia seguinte à morte do papai. E o pior, uma certidão de casamento. Não a nossa, não. Uma nova, com data de 2 semanas atrás, entre Augusto Mendonça e Celina Bastos. Meu marido tinha se casado com minha irmã enquanto ainda era casado comigo. O chão sumiu de vez. Caí sentada, os papéis espalhados no meu colo, sem conseguir respirar direito. Não era só traição. Não era só roubo. Era um plano frio que devia ter começado anos antes.
Eles tinham roubado tudo, falsificado documento, vendido propriedade, e eu, boba, não tinha visto nada, ou não tinha querido ver. Passei a noite inteira, em claro, andando pela casa vazia, tentando entender como tinha sido tão cega. De manhã, a primeira pancada. Um oficial de justiça bateu na porta com uma ordem de despejo. A casa não era mais minha. Tinha sido vendida há meses, com documentos com minha assinatura falsificada. O novo dono dava 48 horas para eu sair. Tentei explicar que era fraude, que nunca tinha assinado nada. O homem só balançou a cabeça. Senhora, isso é com a justiça. Eu só tô fazendo o meu trabalho. Corri para a delegacia. O delegado, seu Olegário, era amigo do meu pai. Ou pelo menos eu pensava que era. Contei tudo, chorei, implorei por ajuda. Ele ouviu com cara de tédio, depois disse que não podia fazer nada. Dona Altamira, isso é caso de família. Se a senhora não assinou os documentos, vai ter que provar na justiça. E olha, desculpe ser franco, mas seu marido sempre foi homem sério. A senhora tem certeza que não tá confusa com o luto? Às vezes a gente assina coisa e esquece. Saí de lá pior do que entrei. Ninguém acreditava em mim. Ninguém queria acreditar. Era mais fácil pensar que eu estava louca, desnorteada pela morte do pai, do que aceitar que o doutor Augusto, tão respeitado, tão bem relacionado, fosse um criminoso. Nos dias seguintes, a história verdadeira começou a circular, distorcida como só fofoca de cidade pequena sabe ser. Diziam que Augusto tinha fugido porque eu era difícil de conviver. Que Celina tinha ido junto para proteger o cunhado da minha loucura. Que papai tinha deixado a família na miséria por apostar em negócio errado e Augusto só tinha feito o que pôde. Ninguém falava da bigamia, do roubo, das assinaturas falsificadas. A culpada da história, de algum jeito, tinha virado eu. As mesmas pessoas que jantavam na nossa mesa agora atravessavam a rua para não me cumprimentar. As lojas onde sempre fui bem recebida agora me olhavam com desconfiança, como se eu fosse dar calote. As amigas não respondiam meus recados. Era como se, de um dia para o outro, eu tivesse deixado de existir como Altamira Bastos, filha de Jarbas, e virado só a coitada, a abandonada, aquela que o marido deixou. No segundo dia depois da ordem de despejo, tive que enfrentar a humilhação de ver meus pertences pessoal sendo colocado na calçada. Não os móveis que pertenciam à casa. Não os objetos de valor que tinham sumido com Augusto e Celina. Só minhas roupas, alguns livros, as lembrancinhas que guardava desde menina. Tudo jogado em caixa de papelão na frente da casa onde nasci e cresci. A vizinhança olhando das janelas, cochichando, alguns com pena. A maioria com aquele prazer secreto que a desgraça alheia dá. Uma antiga colega de escola, Teresa, foi a única que teve coragem de se aproximar. Ofereceu um quarto na casa dela. Só até você se ajeitar. Aceitei, sem ter escolha, mas o marido dela deixou bem claro que era temporário. 2 semanas no máximo, Altamira. Depois você vai ter que dar um jeito na sua vida. Como se fosse fácil dar um jeito, quando se tem 32 anos, nunca trabalhou fora e teve tudo roubado. Tentei pedir emprego nas lojas, nas casas de família, até na prefeitura. Em todo lugar ouvia a mesma coisa. Não temos vaga agora. Vamos pensar e te avisamos. Talvez mês que vem. Ninguém queria contratar a mulher que o marido tinha abandonado, como se fosse uma doença que pega. Ou pior, como se eu tivesse feito algo para merecer aquilo. O prazo na casa de Teresa acabou e eu não tinha para onde ir. Na primeira noite, dormi num banco da praça da igreja. O frio entrava nos ossos, mesmo sendo maio, que em Diamantina já é época de frio forte. Não consegui pregar o olho com medo de ser assaltada ou pior. De manhã, a beata que abria a igreja me viu ali e fez um escândalo, como se eu tivesse cometido um crime. Que pouca vergonha, uma mulher dormindo na rua. No meu tempo isso não existia. Passei 3 dias assim. De dia, andava pela cidade procurando trabalho. Qualquer trabalho.
De noite, me escondia em canto diferente para dormir. Um banco de praça mais afastado, a entrada de uma casa abandonada, o fundo da rodoviária. A fome apertava de um jeito que chegava a doer. Comia o que conseguia, um pão velho que a padaria ia jogar fora, uma fruta caída de algum quintal, restos que achava no lixo do mercado. A roupa foi ficando suja, o cabelo embaraçado. Já não parecia mais a Altamira de antes. Já não era mais ela. Foi quando estava no fundo do poço que encontrei seu Aprígio. Ou melhor, ele que me encontrou. Eu estava sentada num canto do cemitério municipal, chorando baixinho perto do túmulo do meu pai. Era o único lugar onde me sentia perto de alguém que tinha me amado de verdade. Seu Aprígio, o coveiro-chefe, me viu ali e se aproximou devagar, como quem não quer assustar um bichinho acuado. Dona Altamira? A senhora não me conhece direito, mas eu conheci seu pai. Trabalhamos junto na juventude, antes dele começar com o negócio de pedra. Ele me ajudou muito quando precisei. Seu Aprígio devia ter uns 60 e tantos anos, cabelo todo branco, rosto enrugado de quem passou a vida no sol. Falava manso, olhando para o chão, como se tivesse vergonha de me ver naquele estado. Tô vendo a senhora por aí esses dias, sem rumo. As notícias correm nessa cidade, sei que tá passando dificuldade. Fiquei calada, a vergonha queimando o rosto. Tinha sido criada para nunca demonstrar fraqueza, para sempre manter as aparências. E ali estava eu, sendo vista no meu pior momento por um quase estranho. Tenho um quartinho nos fundos do cemitério. Não é muito, mas tem teto e porta. E preciso de alguém para ajudar na limpeza das catacumbas, varrer as folhas, trocar as flor murcha. Não posso pagar muito, mas dá para as refeição e um trocado. Ele falou isso olhando para o lado, como se tivesse constrangido de oferecer tão pouco para a filha de Jarbas Bastos. Mas para mim, que estava dormindo em banco de praça, aquilo era um palácio. Aceitei na hora, sem nem pensar direito. Só depois, quando seu Aprígio estava me levando para o tal quartinho, é que caiu a ficha. Eu ia morar num cemitério. Eu, que tinha crescido na melhor casa da Rua do Carmo, que tinha estudado em colégio de freira, que tinha sido a moça mais cortejada de Diamantina, agora ia viver entre túmulo e catacumba. A vida dá volta que nem a gente imagina. O quartinho era pequeno, mas limpo. Uma cama de solteiro com colchão fino, uma mesinha com lamparina, um armário velho de madeira, uma cadeira. O banheiro era do lado de fora, simples, mas decente. Tinha uma janelinha que dava para o cemitério, e lá longe dava para ver a cidade. A mesma cidade que agora me dava as costas. Não é muito, mas é o que posso oferecer, disse seu Aprígio, me entregando a chave. Tem um tanquinho ali atrás se precisar lavar roupa. E na cozinha da administração tem um fogãozinho, pode usar para fazer café e comida simples. Agradeci com a voz embargada, segurando o choro. Não pelo que ele estava oferecendo, que era pouco, mas pelo fato de oferecer qualquer coisa. De me tratar como gente quando todo mundo tinha me abandonado. Naquela primeira noite no quartinho do cemitério, depois que seu Aprígio se despediu e foi para a casa dele na cidade, fiquei sentada na cama olhando para a parede descascada. O silêncio era diferente de qualquer outro que já tinha ouvido. Não era só a ausência de barulho. Era um silêncio vivo, cheio, como se tivesse alguma presença ali. O vento nas árvores antigas do cemitério fazia sombra nas paredes que pareciam mãos se mexendo. A solidão pesava tanto que doía no peito. Pensei na minha casa, nos lençol de linho bordado pela minha avó, no quarto espaçoso com janela que dava para o jardim. Pensei em tudo que tinha perdido, em tudo que tinham roubado de mim. As lágrimas desciam sem parar, molhando o travesseiro fino que seu Aprígio tinha providenciado. Chorei até não ter mais lágrima, até o corpo doer de cansaço. Em algum momento da madrugada, acordei de um sono agitado, achando ter ouvido vozes. Sentei na cama assustada, o coração disparado. O luar entrava pela janela, iluminando o quartinho com uma luz azulada, fantasmagórica. As sombras das árvores dançavam na parede como se tivessem vida própria. O medo me apertou a garganta.
O que eu estava fazendo ali? Como tinha chegado nesse ponto? Foi nessa hora, no fundo do poço, que algo dentro de mim mudou. A tristeza, a autopiedade deram lugar a outro sentimento. Raiva, uma raiva fria, calculista, que nunca tinha sentido antes. Raiva de Augusto, de Celina, de todos que tinham me virado as costas. Raiva de mim mesma por ter sido tão cega, tão boba. Jurei naquela noite, sob a luz da lua que entrava pela janela do quartinho do cemitério, que não ia ficar assim. Que de algum jeito, algum dia, ia fazer justiça. De manhã, comecei meu primeiro dia de trabalho. Seu aprígio me mostrou o que precisava fazer. Varrer as folhas dos caminhos, limpar as lápides mais importante, trocar as flor murcha por fresca, manter os mato baixo. Trabalho simples, mas cansativo. Minhas mãos, que nunca tinham feito trabalho pesado, logo ficaram calejada e rachada. As unhas, que antes eram sempre bem cuidada, quebraram e ficaram sujas de terra. O sol castigava, mesmo sendo outono, fazendo minha pele, antes tão bem protegida, ficar vermelha e depois escura. Mas tinha algo libertador naquele trabalho. Pela primeira vez na vida, eu estava fazendo algo útil com as próprias mãos. Algo que ninguém podia tirar de mim, que dependia só do meu esforço. E o cemitério, que no começo me dava tanto medo, aos poucos foi virando um tipo estranho de refúgio. Ali, ninguém me olhava com pena ou desprezo. Os mortos não julgam, não fofocam, não viram a cara. Nos primeiros dias, ainda sentia vergonha quando alguém da cidade vinha visitar algum túmulo e me reconhecia. Os olhares surpreso, os cochichos, as expressões de choque ao ver a filha de Jarbas Bastos varrendo folha do cemitério. Algumas pessoas fingiam não me ver. Outras faziam questão de comentar alto o suficiente para eu ouvir. Como caiu, né? Quem diria? É o que acontece quando a gente não sabe segurar o marido. Deve ter feito algo muito errado para acabar assim. Eu engolia tudo calada, a cabeça baixa, fingindo não ouvir. Mas cada palavra daquelas ficava guardada, como carvão em brasa, esperando a hora de virar fogo grande. Eu, que tinha sido criada para nunca responder, para sempre ser a moça educada, a esposa perfeita, agora aprendia a usar o silêncio de outra forma. Não como submissão, mas como espera. A espera do caçador antes de dar o bote. Agora vou te contar algo tão pesado que duvido que você vai conseguir dar um gostei, clicando no joinha aqui embaixo desse vídeo. Só quem tem estômago forte mesmo vai ter coragem de apertar aquele botãozinho depois do que vou revelar. Tô de olho para ver quem é valente o suficiente. Com o passar da semana, fui conhecendo cada canto daquele cemitério, cada jazigo, cada lápide, cada estátua de anjo. O cemitério de Diamantina é dos antigos, todo feito de pedra, com jazigo que parecem casinhas de verdade. Tem uns tão velho que as letras já sumiram das lápides. Outros são verdadeiras obras de arte, com anjo de mármore, Cristo crucificado, santa chorando. O jazigo da família Coimbra era um dos mais antigo e abandonado. Ninguém da família restava na cidade, e há anos ninguém visitava ou cuidava dele. A porta de ferro vivia emperrada, e eu raramente precisava abrir para limpar lá dentro. Mas naquele dia que mudou tudo, estava chovendo fino, uma garoa que parecia mais uma névoa molhada. Tentei abrir a porta do jazigo com a chave antiga, mas ela não virava. Empurrei com força e a porta cedeu de repente, me fazendo cair para dentro. Quando me levantei, vi que tinha derrubado uma parte da parede interna, revelando um buraco que não devia estar ali. Foi desse buraco que tirei a caixa de metal, toda enferrujada, mas bem fechada. A curiosidade foi mais forte que o bom senso, e abri ali mesmo, meu coração batendo forte como se soubesse que ali estava algo importante. Dentro da caixa, encontrei recortes de jornal de várias cidades. Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes. Todos falando de mortes de mulheres ricas.
Em cada foto, mesmo com o papel amarelado pelo tempo, pude reconhecer um rosto que conhecia bem demais. Augusto. Mais jovem, às vezes com o cabelo diferente, com bigode ou sem, usando outros nomes. Mas eram os mesmos olhos, o mesmo sorriso que agora me parecia tão falso. Os recortes contavam sempre a mesma história. Ele chegava numa cidade, conquistava uma mulher de posses, sempre mais velha que ele, sempre sozinha, casava, e meses depois ela morria de causas naturais. Ele herdava tudo e desaparecia, para reaparecer em outra cidade com outro nome. Em um dos recortes mais antigos, de um jornal de Ouro Preto, uma pequena nota mencionava a suspeita de envenenamento por arsênico no caso da morte de Dona Eulália Drummond, viúva rica que tinha se casado com um advogado de fora, identificado como Antônio Meireles, claramente Augusto com outro nome. Mas o caso nunca foi adiante por falta de provas. Minhas mãos tremiam tanto que deixei a caixa cair. O barulho ecoou pelo jazigo vazio como se fosse um tiro. Fiquei ali parada, sem conseguir respirar direito, sentindo o mundo girar. As peças do quebra-cabeça se encaixavam com um clique quase audível. Não era só a traição com minha irmã. Não era só o roubo da minha herança. Era assassinato. Meu pai. Minha mãe, provavelmente. Aquelas mulheres. E quem sabe quantos mais? Os sintomas que meu pai apresentou antes de morrer, o mesmo que tinha acontecido com minha mãe anos antes, agora faziam sentido terrível. Cabelo caindo, unhas quebradiças, fraqueza, pele descascando. Todos sinais clássicos de envenenamento por arsênico. Um veneno que mata devagar, que parece doença natural, que é difícil de detectar depois de tanto tempo. E Augusto, sempre tão prestativo, sempre trazendo os remédios, sempre preparando o chá que papai tomava toda noite. Saí correndo do jazigo com a caixa debaixo do braço, a chuva já mais forte encharcando minha roupa. Tranquei-me no quartinho, coloquei uma cadeira contra a maçaneta e me encolhi na cama abraçando os joelhos. Será que Augusto e Celina sabiam que eu tinha descoberto? Será que viriam atrás de mim? Passei a noite toda acordada, o menor barulho me fazendo pular. A caixa de metal debaixo do colchão parecia queimar, como se contivesse não papel, mas brasas vivas. Na manhã seguinte, procurei seu aprígio. Mostrei o que tinha encontrado, as mãos ainda tremendo. Ele olhou cada recorte com cuidado, os olhos apertados atrás dos óculos antigos. Quando terminou, tirou os óculos e esfregou os olhos cansados. Eu sempre desconfiei que seu pai não morreu de causa natural, Dona Altamira. Ele disse com sua voz calma. Os sinais estavam todos lá. Cabelo caindo, unhas fracas, pele descascando. Tudo sintoma de envenenamento por arsênico. Vi isso na guerra. É morte lenta, sofrida, mas difícil de provar depois de tanto tempo. Seu aprígio, descobri, tinha sido enfermeiro na juventude, antes de virar coveiro. Tinha servido na Itália durante a Segunda Guerra, onde viu muita coisa que preferia esquecer. Conhecia de doença e ferimento como poucos. E mais importante, tinha conhecido meu pai, tinham sido amigos na mocidade, antes da vida levar cada um para um lado. Seu Jarbas não merecia aquilo, continuou ele, a voz embargada. Era homem bom, de palavra, e a senhora também não merece ficar assim, sem nome, sem nada. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar mais provas, fazer tudo direito, e depois vamos pegar esses dois. Nem que eu tenha que desenterrar todos os mortos desse cemitério para provar. Foi a primeira vez, desde a fuga de Augusto e Celina, que senti uma pontinha de esperança. Não estava mais sozinha. Alguém acreditava em mim. Alguém estava disposto a me ajudar. As lágrimas vieram, mas dessa vez não eram de desespero. Eram de alívio, de gratidão. Nos dias e semanas que se seguiram, seu aprígio e eu traçamos um plano. Começamos a pesquisar mais sobre as outras vítimas de Augusto. Ele usou contatos antigos em outras cidades para conseguir mais informações, mais recortes de jornal. Eu comecei a organizar tudo, criar uma linha do tempo dos crimes, juntar as provas.
O jazigo Coimbra virou nosso esconderijo, o lugar onde guardávamos tudo o que íamos descobrindo. Ninguém nunca ia lá. Era o lugar perfeito. Debaixo de uma lápide solta, escondíamos os documentos, os recortes, as anotações. Era como se os mortos estivessem nos ajudando a fazer justiça. Descobrimos mais 3 casos além dos que já tínhamos. Uma viúva em Barbacena, uma herdeira solteirona em Mariana e uma comerciante bem-sucedida em Congonhas. Todas mortas com os mesmos sintomas, todas após casarem com homens que, pelas descrições e pelas poucas fotos disponíveis, era claramente Augusto com nomes diferentes. O padrão era sempre o mesmo. Ele chegava numa cidade, se apresentava como advogado ou empresário, sempre com boas referências. Falsas, claro. Encantava uma mulher com posses, geralmente mais velha e sozinha. Casava-se rapidamente. Começava a ajudar nos negócios dela, assumindo controle das finanças. E então, a mulher começava a apresentar sintomas misteriosos. Definhava lentamente, até morrer. Os médicos atestavam causas naturais, falência múltipla dos órgãos, definhamento, doença misteriosa. Augusto herdava tudo e desaparecia para reaparecer em outra cidade com outro nome. Eu tinha sido diferente apenas porque era jovem e porque ele precisava da respeitabilidade da família Bastos para estabelecer seu golpe em Diamantina. Além disso, tinha meu pai, que era o verdadeiro alvo. E tinha Celina, que aparentemente se tornou sua cúmplice e amante em algum momento. Por que ele não me matou também? Perguntei a seu aprígio uma noite enquanto organizávamos nossas descobertas à luz de lamparina no jazigo Coimbra. Teria sido mais fácil do que forjar minha assinatura em tantos documentos. Talvez porque a morte da sua mãe e do seu pai já teriam levantado suspeita se a senhora também morresse. 3 mortes na mesma família seria demais. Ou talvez porque ele realmente precisava da senhora viva para algumas transferências legais que não poderia falsificar facilmente. Ou simplesmente porque sua irmã não queria que a senhora morresse. Só queria o dinheiro. Essa última possibilidade me doía mais que as outras. Pensar que Celina, a irmãzinha que eu tinha ajudado a criar depois que mamãe morreu, pudesse me odiar tanto a ponto de aceitar tudo o que Augusto fez, mas traçar a linha em me matar. Que tipo de misericórdia perversa era essa? Com o passar dos meses, nosso dossiê ficou robusto. Tínhamos nomes, datas, fotos, recortes, testemunhos que seu aprígio conseguiu por carta de pessoas que conheceram as outras vítimas. Tínhamos até uma amostra do que acreditávamos ser arsênico, encontrada num frasco escondido no fundo falso de uma gaveta do escritório que Augusto não tinha conseguido levar na fuga apressada. Mas ainda faltava o principal: saber onde eles estavam agora. Sem isso, todas as provas do mundo não serviriam de nada. Augusto e Celina tinham desaparecido como fumaça. Ninguém em Diamantina tinha notícias deles. Era como se tivessem sido engolidos pela terra. Até que um dia, quase 8 meses depois da fuga deles, recebi uma visita inesperada no cemitério. Estava limpando a estátua de um anjo quando ouvi passos se aproximando. Era Dona Esmeralda, uma senhora que frequentava a mesma igreja que minha família. Vinha visitar o túmulo do marido, como fazia todo mês. Ela sempre tinha sido gentil comigo, mesmo depois da minha queda. Era das poucas que ainda me cumprimentavam quando me via. Altamira, minha filha, como vai? Ela perguntou, com aquela voz doce que sempre teve. Estou preocupada com você, morando nesse lugar. Não é bom para uma moça de família. Agradeci a preocupação, mas garanti que estava bem. Melhor do que parecia, na verdade. Tinha um teto, comida na mesa e um trabalho honesto. Mais do que muita gente nesse mundo. Dona Esmeralda apertou minha mão entre as dela, os olhos bondosos me estudando. Você sempre foi forte, menina, igual seu pai. Então, hesitante, como se não tivesse certeza se devia contar. Sabe quem vi semana passada? Sua irmã Celina. Meu coração quase parou. Celina? Onde? Em Belo Horizonte. Fui visitar minha filha que mora lá,
e fomos a um restaurante chique no centro. Ela estava lá, com um homem que não era seu marido. Pelo menos não o que conhecíamos aqui. Mais jovem, diferente. Fiquei tão surpresa que nem falei com ela. E ela fingiu que não me viu, virou o rosto. Tentei controlar minha voz para não mostrar o turbilhão que se passava dentro de mim. Lembra o nome do restaurante, Dona Esmeralda? Lembro sim, chama-se O Barão. Lugar caro, dizem que só vai gente importante. Ela me deu o endereço, que gravei como se minha vida dependesse disso. E de certa forma, dependia. Assim que Dona Esmeralda se foi, corri para contar a seu Aprígio. Finalmente tínhamos uma pista. Eles estavam em Belo Horizonte, provavelmente com novos nomes, novas identidades, gastando o dinheiro que tinham roubado de mim e das outras vítimas. O que fazemos agora? Perguntei ansiosa. Vamos à polícia de lá? Será que vão acreditar em nós? Seu Aprígio pensou por um momento, coçando a barba branca. A polícia? Talvez, mas essas coisas podem demorar, e eles podem fugir de novo se souberem que estamos atrás deles. Precisamos de algo mais. Direto. Foi assim que começamos a planejar algo que, se alguém me contasse anos antes, eu diria que era loucura. Algo tão arriscado, tão improvável, que só o desespero ou a sede de justiça poderia justificar. Mas eu já não era mais a Altamira de antes, a moça bem educada que nunca levantava a voz, que sempre seguia as regras. Eu era uma mulher que tinha perdido tudo, que tinha dormido em bancos de praça, que tinha sido humilhada e abandonada por todos. Uma mulher que não tinha mais nada a perder. E foi assim que começamos a traçar o plano que ficaria conhecido em Diamantina como o dia em que a morta voltou para se vingar. Um plano tão ousado que mesmo hoje, tantos anos depois, as pessoas ainda falam dele em voz baixa, como quem conta uma lenda urbana. Mas não era lenda, era real. Tão real quanto o ódio que me consumia, tão real quanto a sede de justiça que me mantinha viva. A verdade, minha filha, é que Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes um inferno vira bênção, uma desgraça vira sorte. Se eu não tivesse perdido tudo, se não tivesse sido jogada na rua, se não tivesse acabado trabalhando naquele cemitério, nunca teria encontrado as provas que precisava. Nunca teria descoberto a verdade toda. E meu pai, minha mãe e todas aquelas outras mulheres inocentes teriam ficado sem justiça. Foi naquele jazigo abandonado da família Coimbra que tudo começou a mudar. Já contei como encontrei a primeira caixa de metal com os recortes de jornal, aqueles que mostravam Augusto em outra cidade, com outros nomes, sempre casado com mulher que acabava morrendo de causa natural. Mas o que não contei ainda foi o que descobrimos depois, nos meses que seguiram. A teia de aranha que fomos desenrolando, fio por fio, até chegar no monstro que estava no centro dela. Seu Aprígio foi a maior bênção que Deus colocou no meu caminho naquela época. Sem ele, eu teria desistido. Talvez até tivesse feito uma besteira, acabado com minha própria vida de tanta vergonha e desespero. Mas ele me deu um propósito, uma razão para seguir em frente. Justiça. Não só por mim, mas por todas as vítimas de Augusto. Ele conhecia gente em muita cidade pequena de Minas. Tinha sido enfermeiro na guerra, depois trabalhou em hospital antes de virar coveiro. Escreveu carta para antigo colega em Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Tiradentes, Barbacena. Pedia informação sobre morte suspeita de mulher de posse, sobre médico que tivessem atendido o caso de definhamento sem explicação clara. As respostas foram chegando aos poucos. Uma aqui, outra ali. E o quadro que se formou era mais terrível do que imaginávamos. Augusto, ou seja lá qual fosse seu verdadeiro nome, tinha deixado um rastro de morte por onde passou. Não eram só as 3 mulheres que já sabíamos. Encontramos evidência de pelo menos 5 outras, espalhada por cidade pequena de Minas Gerais. Todas com o mesmo padrão. Mulher com dinheiro, sozinha, que casa com um homem bonito vindo de fora. Meses depois, começa a adoecer com sintoma estranho. Morre. Ele herda tudo e some.
Numa das cartas que recebemos, de um velho farmacêutico de Mariana, vinha um detalhe que confirmou nossas suspeitas. O médico que atendeu Dona Eulália antes dela morrer suspeitou de envenenamento por arsênico, mas a família do marido abafou o caso. Ele me contou em confiança que nunca viu sintomas tão claros: queda de cabelo, unhas quebradiças, fraqueza extrema, pele escamando. Clássico de envenenamento lento por arsênico. Mas quem ia acusar um doutor de matar a própria esposa? Ninguém quis criar caso. Cada informação nova que recebíamos era como juntar peça de um quebra-cabeça macabro. Uma foto antiga de jornal mostrando Augusto, mais jovem, com bigode, ao lado de uma senhora elegante em inauguração de hospital em Barbacena. Um recorte de página social mencionando o jovem advogado recém-chegado de São Paulo, que tinha conquistado o coração da viúva mais rica de Congonhas. Um anúncio fúnebre lamentando a morte da estimada comerciante de São João del Rei, deixando tudo para o amado esposo. Seu aprígio guardava tudo no jazigo Coimbra, nosso esconderijo perfeito. Debaixo de uma lápide solta, num buraco que só nós conhecíamos, iam se acumulando as provas: recorte, carta, foto, testemunho. E junto com elas, minha raiva crescia. Não era mais aquela dor aguda de traição. Era algo mais frio, mais calculado. Uma determinação de fazer justiça que não me deixava dormir direito. Uma noite, sentada no quartinho dos fundos do cemitério, olhando pela janela as lápides iluminada pelo luar, me lembrei de algo que tinha esquecido. Minha avó materna, vó Ritinha, tinha sido conhecida na região por seus conhecimentos de erva e remédio natural. Antes de morrer, tinha me ensinado muito do que sabia. Eu era menina ainda, mas prestava atenção. Sabia identificar planta, preparar chá, fazer garrafada. E mais importante, sabia como identificar veneno. No dia seguinte, pedi licença a seu aprígio e fui até a casa onde cresci, agora propriedade de um comerciante de fora que raramente aparecia. O caseiro me conhecia desde menina e deixou eu entrar só para buscar umas lembranças. Fui direto para o quarto que tinha sido do meu pai. Num fundo falso da gaveta da mesinha de cabeceira, um segredo que só nós dois conhecíamos, encontrei o que procurava: um lenço que ele usava sempre, uma escova de cabelo antiga e um vidro pequeno do remédio que Augusto trazia de Belo Horizonte, especialmente para ele. Levei tudo para o cemitério e, usando o conhecimento que tinha aprendido com minha avó, improvisei um pequeno laboratório no fundo do jazigo Coimbra. Com reagente simples, vinagre, cal, erva que colhi no mato, consegui fazer teste rudimentar no remédio e no lenço. O resultado foi o que já suspeitávamos: arsênico, veneno de rato basicamente, só que dado em dose pequena, todo dia, até o corpo não aguentar mais. Isso confirma tudo, disse seu aprígio quando mostrei o resultado. Seu pai foi assassinado, dona Altamira, e sua mãe provavelmente também, assim como todas essas outras mulheres. Temos que levar isso à polícia. Mas eu sabia que não seria tão simples. Já tinha tentado a polícia local antes, sem sucesso. O delegado de Diamantina era amigo de Augusto. E mesmo que levássemos o caso a uma autoridade maior, em Belo Horizonte talvez, quem ia acreditar em nós? Uma mulher abandonada vivendo num cemitério e um velho coveiro contra um advogado respeitado? Precisamos de mais, falei. Precisamos pegar eles em flagrante, fazer eles confessarem. Foi aí que começamos a bolar o plano. Um plano tão louco, tão arriscado, que até hoje não sei de onde tirei coragem para seguir com ele. Mas quando você já perdeu tudo, quando já desceu ao fundo do poço, a única direção possível é para cima. E eu estava disposta a fazer qualquer coisa para ter minha justiça. A primeira parte do plano era localizar Augusto e Celina. Já sabíamos que estavam em Belo Horizonte, graças à informação de Dona Esmeralda. Mas precisávamos de mais detalhes: onde moravam, que nome usavam agora, qual era a rotina deles. Seu aprígio tinha um sobrinho em Belo Horizonte, rapaz esperto que trabalhava como entregador.
Pedimos a ele que ficasse de olho no tal restaurante O Barão, onde Celina tinha sido vista. 2 semanas depois, recebemos um telegrama. Localizados. Moram na Rua das Acácias, 237, bairro Funcionários. Ele usa nome Gustavo Mendes. Ela continua Celina. Frequenta um restaurante às sextas. Detalhes por carta. A carta chegou 3 dias depois, trazendo mais informações. Augusto, agora Gustavo, tinha aberto um escritório de advocacia no centro de Belo Horizonte. Celina era apresentada como sua esposa. Viviam numa casa grande com empregados. Ele já tinha começado a fazer contatos com famílias ricas da cidade. O padrão se repetia. Eles vão fazer de novo, falei para seu Aprígio depois de ler a carta. Vão encontrar outra vítima, outra mulher rica e sozinha. Vão matar de novo. Foi então que tive a ideia. Uma ideia tão maluca que quando contei para seu Aprígio, ele achou que eu tinha perdido o juízo de vez. Mas quanto mais explicava, mais ele via que podia funcionar. Era arriscado, sim. Era extremo, sem dúvida. Mas era a nossa melhor chance de fazer justiça. Vamos fazer eles virem até nós, expliquei. Vamos dar a eles algo que não podem resistir. A chance de me silenciar de vez. O plano era o seguinte. Espalharíamos o boato de que eu estava morrendo. Que tinha descoberto algo terrível sobre Augusto e Celina. Algo que ia revelar no meu leito de morte para as autoridades. Que tinha provas guardadas que só seriam reveladas depois da minha morte. O tipo de história que, se chegasse aos ouvidos deles, os faria voltar à Diamantina imediatamente para tentar me silenciar. Mas como vamos fazer eles acreditarem? Perguntou seu Aprígio. E como garantir que venham? Vamos usar a rede de fofoca dessa cidade a nosso favor, respondi. Ninguém espalha notícia mais rápido que beata de igreja e comerciante de cidade pequena. E para garantir que venham, vamos fazer um velório, o meu velório. Seu Aprígio me olhou como se eu tivesse sugerido voar até a lua. A senhora está falando de fingir sua própria morte? Isso é loucura. Não exatamente minha morte, me expliquei. Vamos dizer que estou à beira da morte. Que chamei um promotor de Belo Horizonte para fazer uma declaração final. Que tenho provas escondidas. Aí, no dia marcado, em vez de me encontrar no leito de morte, eles vão dar de cara com um velório. Vão pensar que cheguei a morrer antes de contar tudo, mas que as provas ainda existem em algum lugar. E vão querer verificar se realmente estou morta. O plano foi refinado ao longo de semanas. Cada detalhe pensado, cada possibilidade considerada. Precisávamos de aliados, pessoas de confiança que pudessem ajudar sem revelar o plano verdadeiro. Seu Aprígio falou com o padre novo da cidade, padre Anselmo, que tinha chegado há pouco e não conhecia Augusto. Contou uma versão simplificada da história, apenas o suficiente para garantir sua cooperação. O jovem médico Dr. Teixeira, que também era recém-chegado e tinha simpatizado com minha situação quando me atendeu uma vez por causa de uma gripe forte, também foi recrutado. E, surpreendentemente, Dona Esmeralda se ofereceu para ajudar quando soube, de forma acidental, parte do que planejávamos. Seu Jarbas foi como um irmão para meu falecido marido, ela disse quando seu Aprígio sondou sua disposição para ajudar. Nunca acreditei nessa história de que ele morreu de causa natural, nem que sua filha foi abandonada por ser difícil de conviver. Conte comigo para o que precisar. Nas semanas seguintes, começamos a espalhar os rumores. Primeiro, que eu estava doente. Depois, que era algo grave, possivelmente terminal. Em seguida, que tinha chamado autoridades para fazer uma revelação importante antes de morrer. Dona Esmeralda foi fundamental nessa parte, comentando, em confiança, com suas amigas beatas que eu tinha descoberto algo terrível sobre Augusto e Celina, algo que ia abalar a cidade quando viesse à tona. Doutor. Teixeira, quando questionado na farmácia local, confirmava com expressão grave que meu estado era muito preocupante. Padre Anselmo mencionava em suas orações a pobre Altamira, que sofre no corpo, mas carrega um peso ainda maior na alma.
Para completar o plano, seu Aprígio escreveu uma carta anônima endereçada a Gustavo Mendes no endereço em Belo Horizonte, mencionando que a viúva do cemitério está morrendo e dizem que vai revelar tudo sobre o arsênico antes de partir. Era o tipo de isca que Augusto não poderia ignorar. Enquanto isso, preparávamos o cenário para o grande dia. O jazigo da minha família, onde meus pais estavam enterrados, seria o palco da armadilha. Padre Anselmo anunciou que, a meu pedido, seria realizada uma cerimônia especial ali em uma data específica para que eu pudesse estar perto de meus pais em meus momentos finais. Na verdade, o que planejávamos era bem diferente. No dia marcado, espalhou-se a notícia de que eu tinha piorado drasticamente durante a noite, que o médico tinha sido chamado às pressas, mas não havia mais esperança. Que meu último desejo era ser velada no jazigo da família, ao lado dos meus pais, e que o padre Anselmo tinha concordado com esse arranjo excepcional. O caixão foi preparado e colocado no centro do jazigo. Um caixão comum, de madeira simples, como seria apropriado para alguém em minha situação financeira atual. Mas com uma modificação crucial, tinha sido adaptado por dentro para que eu pudesse respirar e também sair rapidamente quando fosse a hora. Ensaiamos várias vezes até ter certeza de que funcionaria. Na manhã do velório, o jazigo foi preparado como seria para uma cerimônia real. Velas, flores, poucas, como seria esperado para alguém pobre, um pequeno altar improvisado. Algumas pessoas da cidade, aquelas que ainda tinham alguma simpatia por mim, ou, simplesmente, as que não resistiam a um evento fúnebre, vieram prestar seus respeitos. Padre Anselmo realizou uma breve cerimônia, falando sobre a vida atribulada da falecida e como a verdade sempre vem à tona, mesmo que após a morte. Os convidados começaram a se retirar por volta das 15h, como estava combinado. Apenas ficaram aqueles que faziam parte do plano. Seu Aprígio, Doutor Teixeira, Dona Esmeralda e 2 policiais de Belo Horizonte que tínhamos conseguido trazer graças a um contato do médico. Eles estavam escondidos num compartimento secreto do jazigo que seu Aprígio tinha adaptado especialmente para isso. Então, quando o cemitério já estava quase vazio, aconteceu o que esperávamos. Um casal bem vestido entrou pelos fundos, caminhando rapidamente entre os túmulos. Mesmo com os disfarces, ele de barba e óculos escuros, ela com cabelo diferente e chapéu grande, reconheci imediatamente. Augusto e Celina. Tinham mordido a isca. Eles se aproximaram do jazigo com cautela, olhando em volta para se certificar de que não havia ninguém observando. Entraram silenciosamente, fechando a porta atrás de si. De dentro do caixão, onde eu estava deitada completamente imóvel, podia ouvir seus passos, suas respirações. Meu coração batia tão forte que tinha medo que eles pudessem escutar. "Tem certeza que ela está morta?" Ouvi a voz de Celina, um sussurro tenso. "É o que estão dizendo", respondeu Augusto. "Mas precisamos ter certeza, e principalmente precisamos encontrar essas provas que ela supostamente deixou." Senti o caixão sendo aberto lentamente. Mantive os olhos fechados, a respiração quase imperceptível, como seu Aprígio tinha me ensinado. "Fingir de morto é mais difícil do que parece", ele tinha dito durante os ensaios. "A tendência natural é prender a respiração, mas isso faz o peito ficar rígido. Precisa respirar bem devagar, bem superficial." "É ela mesma", disse Augusto, agora tão perto que podia sentir seu hálito. "Parece morta, mas vamos verificar." Senti dedos frios no meu pescoço procurando pulso. Depois, uma mão próxima ao meu nariz, verificando se havia respiração. Foram os segundos mais longos da minha vida. "Está morta", confirmou ele. "Agora precisamos encontrar essas tais provas antes que alguém volte." "Você acha que ela realmente descobriu algo?" perguntou Celina, a voz traindo nervosismo. "Ou era só delírio de doente?" "Não sei, mas não podemos arriscar. Você viu a carta?"
Ela mencionou o arsênico. Ninguém deveria saber disso. Aquele velho coveiro deve ter ajudado ela. Precisamos encontrar o que eles descobriram e destruir. Eles começaram a mexer pelo jazigo, abrindo gavetas, verificando atrás de lápides, procurando esconderijos. Era o momento que eu esperava. Com um movimento rápido, sentei-me no caixão, os olhos bem abertos, encarando os dois. Procurando isso, Augusto? Falei, minha voz ecoando no jazigo pequeno. O grito de Celina foi agudo como o de uma alma penada. Augusto ficou branco como cera, os olhos arregalados, como se estivesse vendo um fantasma, que para todos os efeitos era exatamente o que ele achava que estava vendo. Você está morta, ele balbuciou, recuando até bater na parede do jazigo. Ainda não, respondi, saindo completamente do caixão. Mas você vai desejar estar quando souber o que descobrimos sobre você, seu assassino. Foi nesse momento que seu aprígio, Dr. Teixeira e os policiais saíram de seus esconderijos. A expressão de Augusto ao perceber que tinha caído numa armadilha era impagável. Uma mistura de raiva, medo e desespero. Do que está falando? Ele tentou manter a compostura. Estávamos apenas prestando nossos respeitos. Ficamos sabendo da sua morte e... Pare de mentir, interrompi. Sabemos de tudo. Sobre as outras mulheres que você matou antes. Sobre como envenenou meu pai com arsênico. Provavelmente minha mãe também. Temos as provas, os recortes de jornal, os testemunhos. Isso é loucura, ele gritou, olhando para os policiais. Ela está delirando. Teve um colapso depois que deixamos a cidade. Inventou essa história toda. Mas Celina, sempre a mais fraca dos dois, já estava desmoronando. As lágrimas corriam pelo rosto dela enquanto olhava para mim com uma mistura de medo e... seria remorso? Eu disse que tínhamos ido longe demais, ela murmurou, quase para si mesma. Disse que um dia alguém ia descobrir. Cala a boca, Celina, Augusto rosnou, mas era tarde demais. Foi ideia dele, ela continuou, agora olhando diretamente para os policiais. Ele já tinha feito antes, com outras mulheres. Eu só queria o dinheiro. Nunca pensei que ele mataria papai também. Sua traidora! Augusto avançou para ela, mas os policiais foram mais rápidos, segurando-o. O que se seguiu foi um caos de gritos, acusações e confissões. Celina, percebendo que o jogo tinha acabado, começou a contar tudo, tentando salvar a própria pele. Como Augusto tinha planejado tudo desde o início. Como ele a tinha seduzido, prometendo riqueza se ela o ajudasse. Como ele tinha envenenado nosso pai lentamente, misturando arsênico no remédio que ele mesmo preparava. Como tinham falsificado minha assinatura em dezenas de documentos para transferir tudo para nomes falsos antes de fugir. Augusto, vendo que estava perdido, mudou de tática. Tentou negar tudo, dizer que era Celina quem estava por trás de tudo, que ele tinha sido manipulado por ela, mas ninguém acreditava. As provas eram fortes demais, e a raiva dele, a verdadeira face que agora aparecia, sem máscaras, apenas confirmava o monstro que ele realmente era. Quando os policiais o algemaram, ele olhou para mim com um ódio que jamais esquecerei. Você acha que venceu, não é? Mas isso não vai trazer seu pai de volta, nem sua vida privilegiada. Você ainda não é nada, ainda vai morrer sozinha nesse cemitério imundo. Aproximei-me dele lentamente, até ficar cara a cara. Senti o cheiro do seu medo misturado com o perfume caro que sempre usava. E então, com uma calma que nem eu sabia que tinha, respondi. Posso não ter mais a vida que tinha antes, mas tenho algo que você nunca mais vai ter, Augusto. Liberdade. Enquanto você apodrece na cadeia pelos próximos 30 anos, eu vou reconstruir tudo que você destruiu. E cada manhã, quando acordar naquela cela fria, quero que se lembre. Foi uma mulher que você julgava fraca, que você deixou para trás como lixo, que destruiu você. Ele foi levado dali aos gritos, jurando vingança. Celina saiu chorando,
implorando perdão, perdão que eu não estava pronta para dar, talvez nunca esteja. Quando o jazigo finalmente ficou vazio, exceto por mim e seu aprígio, desabei no chão, tremendo. Não de medo, não de alívio, mas de uma emoção que não conseguia nomear. Algo entre justiça e vazio. A senhora conseguiu, dona Altamira, disse seu aprígio, ajudando-me a levantar. Fez justiça por seu pai, por sua mãe, por todas aquelas mulheres. Fizemos, corrigi. Eu nunca teria conseguido sozinha. Saímos do jazigo para encontrar o cemitério banhado pela luz dourada do entardecer. O mesmo cemitério que tinha sido meu refúgio, minha casa, meu ponto mais baixo e agora, ironicamente, o lugar da minha redenção. A cidade inteira já devia estar comentando o que tinha acontecido. A mulher que fingiu a própria morte para capturar o marido assassino. A história que parecia saída de um romance de mistério. Naquela noite, sentada na varanda da pequena casa dos fundos do cemitério, olhando as estrelas que começavam a aparecer no céu, me permiti, pela primeira vez em muito tempo, pensar no futuro. Um futuro incerto, sem dúvida, mas um futuro que agora, pelo menos, me pertencia. Vocês teriam coragem de fingir a própria morte para capturar quem destruiu sua vida? Ou teriam buscado outro caminho? Me digam nos comentários o que teriam feito no meu lugar. Porque às vezes a gente só descobre do que é capaz quando não tem mais nada a perder. E eu descobri que dentro de mim existia uma força que nem eu mesma conhecia. O processo judicial foi longo e complicado. As audiências, os depoimentos, as provas sendo apresentadas. O caso ganhou notoriedade além de Diamantina. Jornais de Belo Horizonte e até do Rio de Janeiro mandaram repórteres para cobrir o caso do envenenador de viúvas, como ficou conhecido. Meu nome, que antes era sussurrado com pena ou desprezo nas ruas da cidade, agora era mencionado com uma espécie de admiração relutante. A mulher que teve coragem de fazer o que ninguém mais faria. Augusto foi condenado por múltiplos assassinatos. As exumações dos corpos de várias de suas vítimas, incluindo meu pai, confirmaram a presença de arsênico em níveis muito acima do normal. Celina pegou uma pena menor, como cúmplice, mas ainda assim considerável. Ambos foram mandados para presídios em Belo Horizonte, longe um do outro, exatamente como planejavam me manter longe deles. Quanto a mim, o tribunal determinou que os bens da família que tinham sido fraudulentamente transferidos deveriam ser devolvidos. A casa na Rua do Carmo, as propriedades menores, as contas bancárias que conseguiram rastrear. Não era tudo o que tínhamos antes. Muito tinha sido vendido, gasto ou escondido de forma que nunca foi recuperado. Mas era o suficiente para recomeçar. Para ter de volta um pouco da dignidade que me tinha sido roubada. Voltei para a casa onde nasci quase 2 anos depois de ter sido expulsa dela. As mesmas paredes, os mesmos cômodos, mas tudo parecia diferente agora. Como se a casa, assim como eu, tivesse passado por uma transformação